Laura, que saiu aí? Tá ok? Eu tô aparecendo para vocês? Tá de boa? Olá, Vini, tá tudo bem? Ô, É que o time está dando uma bugada aqui do nada a live fecha, mas é só abrir de novo que tá tudo bem. então beleza. Então tá, joia. Se travar, se a minha travar, vocês me avisam, tá? Para eu poder sair aqui e começar de novo. Bom, então assim, vai ter interpretação de texto, mas não vai estar associada a nenhuma característica de gênero, tá? Então, vai ser puramente questões sobre o texto mesmo, tá bom? E a parte de gramática, o foco vai ser transitividade verbal. Então, algumas pessoas me perguntaram, né? Qual que é a matéria que vai cair de gramática? Falei, só transitividade verbal, mas é só transitividade verbal? Então, o que que acontece? Se você, por exemplo, não sabe o que é um adjunto adverbial de modo, por exemplo, você pode confundir ele com um predicativo, né? Então, é importante que você saiba o que é um adjunto adverbial de modo para você não confundir ele com um objeto, né? Então, se você sabe, se eu falar assim, dormir tranquilamente, por exemplo. Então, é importante você saber que tranquilamente é um adjunto adverbial para você não confundir ele com objeto. Então, a ideia de você saber as outras matérias, as matérias que a gente viu anteriormente, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, são para facilitar os exercícios voltados para a matéria que a gente está vendo, que é a transitividade, tá? Então, assim, não vai ter uma questão específica sobre adjunto adverbial, mas é importante que você saiba adjunto adverbial para você saber diferenciar ele de um objeto direto ou de um objeto indireto, tá? Então, funciona mais ou menos assim. O que eu tinha pensado, o que eu tinha estruturado para hoje, para essa semana, na verdade? Pensando que a diagnóstica é amanhã, eu não queria dar uma lista de exercícios hoje, eu não vou postar uma lista de exercícios hoje, porque eu acho que isso gera insegurança. Vocês vão começar a fazer, pode ser que apareça um exercício que vocês não vão saber responder, e aí vocês vão ficar nervosos para amanhã, né? Eu acho que a gente já treinou bastante, já fez bastante exercício. Os exercícios vão ser nos níveis do que a gente trabalhou, né? Não vou cobrar coisas acima do que foi dado. E, mais uma vez, eu queria reforçar com vocês o seguinte, a diagnóstica, ela não é uma ideia de pontuação para boletim, né? Ela vale ponto para a gente poder avaliar o conhecimento de vocês. Então, o que acontece? Se uma pessoa vai lá, passa a resposta para todo mundo, né? Se todo mundo cola, se todo mundo consulta, vai todo mundo tirar um notão. E o que vai ficar para mim? Eu, como professora de vocês, eu vou entender assim, nossa, eles estão super sabendo a matéria, eu posso andar com a matéria, posso dar mais matéria, porque eles estão de boa, né? E isso vai virar uma bola de neve, porque aí eu vou dar mais matéria, vai chegar na próxima diagnóstica, vocês vão fazer a mesma coisa. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão passar para o 9º ano, parecendo que vocês estão sabendo tudo, mas foi tudo, né, uma farsa, digamos assim. Então, quando eu falo que eu preciso que vocês façam a diagnóstica com verdade, né, que cada um faça o seu, que não faça com consulta, que não troque ideia com um colega, enfim, que você faça sozinho, a ideia é a gente ter uma noção de quem que está sabendo e quem que não está. E como é para eu andar com essa matéria, né? Se vocês estão dando conta de entender, se é melhor eu fazer mais videoaulas, se é melhor eu dar mais um plantão, se é melhor eu fazer uma aula de intervenção. Pensa, por exemplo, as pessoas que foram, né, não foram muito bem na gramática, por exemplo, na primeira diagnóstica. Aí me procuraram, eu fiz aquela aula de intervenção à tarde, fiz uma revisão com vocês, tirei várias dúvidas. Eu tenho certeza que muita gente conseguiu melhorar o entendimento da matéria com aquela aula, né? Então, assim, como é que a pessoa descobriu? Porque ela não foi bem. Então, se ela tivesse pegado a resposta com alguém e simulado lá, né? Colocado as respostas da outra pessoa, ela ia me enganar que ela tinha ido bem, mas ela tinha principalmente se enganado, né? Porque ela sabe que ela não sabe a matéria e ia passar a ideia de que está sabendo através de uma falsa nota. Então,
Por isso que é importante cada um fazer o seu, né? Essa nota não é para boletim agora, isso daí é para a gente ter uma noção de como que está o nível de aprendizado de vocês. Se vocês estão conseguindo dar conta, se tem que andar mais devagar com a matéria, se vocês vão precisar de mais plantão, se vocês vão querer um outro tipo de live que não seja explicando, não seja de tirar dúvida, ou que venha mais videoaula do que live, enfim, né? É para a gente construir juntos essas novas possibilidades aí, tá? Então, a diagnóstica é nesse sentido. Eu quero perceber se, olha, os meninos estão conseguindo identificar o que é adjunto adverbial, mas eles ainda não estão dando conta de saber quando que é objeto direto e objeto indireto. Então, é sinal de que eu preciso focar mais ainda nas próximas aulas nessa matéria, tá? Então, é uma análise para mim, inclusive, saber o que eu preciso fazer nas próximas aulas, onde que eu tenho que dar mais ênfase para as próximas aulas, tá bom, gente? Então, é o seguinte, o que eu tinha pensado? Para as 2 próximas semanas, semana que vem e a outra, a nossa ideia é trabalhar com os livros, né? O livro do Sherlock e o livro do Frankenstein. Então, essa semana, hoje e sexta-feira, a minha ideia era passar alguns trechos para vocês da série do Sherlock. Eu selecionei alguns trechos para passar, e na sexta-feira a mesma coisa. Eu queria selecionar alguns trechos de filmes de ficção científica para passar para vocês, para a gente poder dar uma descansada da gramática. Mas hoje não, né? Ontem, até no final de semana, algumas pessoas ainda me procuraram no chat, que ainda estão com algumas dúvidas na questão de gramática. Então, eu queria perguntar para vocês. Agora, nessa aula aqui, ô, Ju, eu não sei, assim, é tudo muito uma incógnita para a gente, sabe? Assim, eu não sei se essa nota, em algum momento, ela pode ser oficializada, entendeu? Eu não sei como que vai funcionar, eu não sei se em algum momento essa nota pode ser oficial, mas em vez de ser nota, ela vai ser tipo um conceito, sabe? A gente não sabe nada, assim. Nós, professores, a gente está na mesma posição que vocês, assim, e eu acho que não só os professores, o colégio inteiro, né? Porque tem muita coisa que quem decide não é o colégio, é uma lei. Então, não adianta o colégio virar e falar assim, vai ser assim, e depois chegar lá a lei e falar, não, pela lei vocês não podem fazer assim, né? Então, tá todo mundo numa incógnita, não é? Eu não sei mais que vocês, a Cris não sabe mais que eu, tá todo mundo nesse mesmo barco aí, entendeu? Agora, sim, é claro que eu acho que é uma coisa assim que a gente conversou muito, sim, depende do Ministério da Educação, depende da Secretaria de Educação de Belo Horizonte, tem isso também, né? Porque tem uma coisa que é a instituição maior, depois, né, tem o Estado, tem a cidade. Uma coisa também é o seguinte, assim, uma coisa que a gente falou muito no conselho de classe, que esse ano, mais do que nunca, nós, enquanto professores, a gente sempre soube disso, né? Que nota não avalia aluno, a gente sempre soube disso, assim. Agora só ficou mais claro para todo mundo. Então, assim, às vezes acontece de um aluno na hora da aula, o aluno ser brilhante, ele participar, ele responder tudo, eu sei que o aluno sabe, ele está ali sentado na primeira carteira, ele me responde tudo, na hora que eu estou fazendo a análise no quadro, ele dá conta de acompanhar, só que ele chega na hora da prova e vai mal. E acontece o contrário também, né? Às vezes um aluno que está com muita dificuldade, que você vê que ele não está dando conta, que ele não está entendendo, chega na hora da prova, o menino vai super bem, né? Então, assim, prova, na verdade, ela é um documento, né? Para oficializar se você aprendeu ou não. Mas ela não julga, ela não avalia realmente se você sabe ou não a matéria. E agora, mais do que nunca, isso. Né? Eu acho que agora é um momento que todo mundo aqui tem de se desprender disso. Assim, eu tirei 10, eu sou mais foda porque eu tirei 10. Né? Esquece isso, assim, olha, eu estou aproveitando o momento, eu estou assistindo a live, eu estou usando o plantão para tirar dúvida, né? Tem gente que está praticamente com aula particular, assim, porque pergunta, os professores vão lá, respondem, fazem um videozinho para responder. Então, assim, aproveita o momento para aprender. Aproveita que você não tem que ficar com essa paranoia de nota o tempo inteiro, né? Porque isso, eu sei que é uma coisa que deixa todo mundo inseguro, é uma coisa que deixa todo mundo ansioso demais. E nesse momento agora, é um momento justamente para isso, assim.
Vamos esquecer de nota, vamos esquecer que vale ponto e vamos dar o nosso melhor. Deixa eu ver, dentro do que já foi de matéria, o que eu consegui aprender, né? E isso aí é uma avaliação, assim, não é de português que eu estou falando, é para todas as matérias. O que eu estou conseguindo tirar de proveito das matérias estudando do jeito que eu estou estudando. Isso é o mais importante nesse momento agora, tá? Enfim, e aí eu também, por que eu acho que isso em algum momento não vai oficializar essa nota, essa especificamente? Porque cada professor está fazendo uma coisa diferente, né? Então, assim, a gente tem, como se diz, antigamente no presencial, as provas, todo mundo tinha a mesma quantidade de provas, a nota da prova, o valor, quanto que valia a prova, era igual para todo professor, né? Então, agora a gente tem atividades diferentes, a gente tem diagnósticos diferentes, tem tempos diferentes para fazer. Então, assim, pode ser que isso vire uma coisa formal? Pode, mas a gente não sabe como que vai ser, né? Então, assim, façam sempre o seu melhor. Eu acho que esse é o melhor conceito que vocês podem guardar, assim. Façam o seu melhor e façam sozinho, né? Para não camuflar que você está sabendo, quando, na verdade, você não está, tá bom? Bom, então, o que eu gostaria agora de resolver com vocês? A gente tem duas possibilidades. A minha ideia na live de hoje era passar alguns trechos da série do Sherlock, do primeiro episódio. Eu sei que várias pessoas já assistiram, mas eu queria trazer alguns trechos para chamar a atenção de vocês de algumas características específicas. E na sexta-feira, fazer a mesma coisa com ficção científica. Mas, sendo que a nossa diagnóstica é amanhã, se vocês quiserem usar esse momento agora, tipo, Vinícius, eu estou com dúvida em tal coisa. E como mais pessoas estão com dúvida, aí eu respondo, vou fazer, tipo, uma aula de revisão, e aí a gente usa essa aula de revisão hoje, e na sexta-feira eu passo menos trechos de cada um, mas passo do mesmo jeito que eu tinha planejado, né? E os trechos que eu não consegui passar, eu posso deixar para vocês o tempo, né? Falar, vocês vão assistir no episódio 1 a partir do minuto tal. Ou vocês vão procurar no Google, no YouTube, tal cena de tal filme no minuto tal. Eu dou o link para vocês, tá? Larissa, semana que vem, é isso que eu estou dizendo, tá? Semana que vem, na outra, as 2 próximas semanas, a gente vai trabalhar com os livros. Então, por isso que eu estou perguntando. Hoje e sexta, eu ia passar alguns trechos para vocês assistirem, para já introduzir o que a gente vai fazer na semana que vem, tá? E assim, semana que vem a gente vai ficar por conta dos livros. Então, tudo que a gente for fazer, as atividades, os exercícios, atividades de, né, que eu vou fazer, assim, valendo para vocês me entregarem no tarefas, também vai ser tudo feito durante a live, tá bom? E aí, eu queria saber o que vocês preferem. Gente, quais livros? O Sherlock, o Frankenstein, tá lá no campus, livros didáticos. Semana que vem, a gente tem atividades que vão ser avaliadas, vocês vão me mandar no tarefas, né? Eu não postei ainda, porque eu vou dar isso na semana que vem, tá? Então, tem que ficar mais atento aí com o que está acontecendo. Então, as 2 próximas semanas, semana que vem na outra, são os trabalhos com os livros paradidáticos. Uma semana é o Sherlock, a outra semana é o Frankenstein, tá bom? Então, a minha pergunta agora é, nesse momento de hoje, agora, nesse restante de aula, o que vocês preferem? Vocês preferem fazer uma revisão ou vocês preferem assistir alguns tópicos sobre o Sherlock? Caso a gente não assista o Sherlock hoje, eu passo na sexta-feira para você os tempos que são importantes para vocês assistirem. Coloca aí no chat, só para eu ter uma noção, assim, mais ou menos, do que a maioria está preferindo. E tem a turma do tanto faz, né? Porque tem gente que respondeu uma coisa... Só fechar a porta. Tem gente que respondeu qualquer coisa, não respondeu. O que está dando mais aí? Começou mais revisão, agora está dando mais Sherlock, né?
Pois é. Vamos fazer assim, ó, rapidão, para a gente decidir. Eu pensei nisso também, João, porque ainda tem um plantão, né? Vamos fazer o seguinte, olha só, para de falar no chat aí, vamos fazer o seguinte. Os dois, o Pedro Paulo escreveu revisão, e o Matheus, ó, presta atenção lá no chat, Pedro Paulo Vaz escreveu revisão e Matheus Villefort escreveu Sherlock. Curte lá no Pedro quem quer revisão e curte o comentário do Matheus quem quer Sherlock. E a gente vê qual que teve mais curtidas. Vou dar 30 segundos. O que tiver mais, aí já a gente faz. Gabriel, já tem um que está com muita curtida. Então, olha lá para você ver. O Sherlock. Então, vamos lá. Aí, olha só, quem ainda tiver com dúvida na matéria, 11 horas tem o plantão, né? Então, eu vou continuar aqui online e vocês podem tirar a dúvida no plantão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, então presta atenção a galera da revisão, tá? Na hora que a live acabar, eu vou abrir outro link, eu não tinha colocado, que aí eu paro de gravar isso daqui, eu vou postar outro link lá, de novo, do plantão, que não está postado, e aí quem tiver dúvida entra no plantão, porque aí eu deixo gravado para quem quiser assistir depois, tá bom? Quem não for assistir 11 horas, combinado? Então, 11 horas tem plantão, eu vou postar o link para vocês, não está postado ainda, eu posto o link, e aí com esse link postado, vocês entram no plantão, quem tiver dúvida, porque eu gravo ele também, tá? Fica fechado assim. Bom, eu vou passar para vocês, então. Não, Pedro Paulo, teve... Cadê? É porque teve 15 aqui embaixo e 19, porque tem 2 mesmo, é verdade. Foram 34 em revisão e 28 no Sherlock. É verdade, gente. Mas é porque o Pedro Paulo tem 2 comentários que a galera votou em 2 lugares diferentes. Aí, somando os 2 lugares, deu mais revisão. Verdade. Mas aí o povo votou 2 vezes. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá, então. Olha só, como tem o plantão depois, a gente vê o Sherlock agora e aí depois eu gravo o plantão. Quem tiver dúvida e não puder ficar no plantão, assiste depois. Não tem problema. Combinados assim? Então, olha só. O que eu quero mostrar para vocês? Na hora que vocês forem fazer a leitura dos livros, eu imagino que muita gente já leu, inclusive, já acabou a leitura, né? Mas o que é importante que vocês percebam no texto do Sherlock? É importante que vocês percebam características que são do gênero que a gente estudou de enigma. Então, a ideia de vocês prestarem atenção no método investigativo, né? Como que ele faz para investigar, a construção do personagem, como que o Sherlock é um cara, né, metido, como que ele é um cara que se acha, como que ele é um cara que acha que é melhor que todo mundo, né? Então, esses elementos são alguns dos que eu separei para vocês no primeiro episódio da série. O episódio é enorme, né? Eu separei esses tópicos que eu acho que são importantes para vocês. Inclusive, eu queria mostrar para vocês que quem gostou da série, olha só, tem essa coleção aqui do livro. Eu tenho 3, mas eu emprestei um para alguém que não me devolveu ainda. Então, tem os livros, ó, eles são mais grandinhos assim. Esse aqui é o Estudo em Vermelho, que tem, né, ele todo é uma história só. E tem esse outro aqui, ó, que é o azul, que é As Aventuras de Sherlock. Esse aqui são vários contos. E tem mais um, que, ó, deixa eu mostrar aqui atrás para você.
que são as memórias de Sherlock. Então, a coleção são esses 3 aqui, ó. E tem os contos que tem selecionados nesses livros aqui, são muito bons. A ideia é, eu vou passar, então, para vocês agora um trechinho que é quando o Watson conhece o Sherlock, né? Para apresentar os personagens para vocês. Aí, ao longo da semana que vem, eu vou falar mais dele para vocês, né? Vou apresentar um pouquinho mais os personagens, mas vou começar fazendo isso hoje, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, eu vou passar alguns trechinhos, óbvio que quem não assistiu, não tem importância, não, tá? Tipo assim, mas eu não estou entendendo nada, não tem problema, não. Eu quero que vocês percebam o método de investigação dele, a criação do cenário e a criação do personagem, tá? Porque depois eu vou falar disso com vocês. Pedro, não fica triste, não, tá? Depois, na hora do 11 horas, a gente faz o plantão. Eu sei. Compartilhou aí? Vocês estão vendo a tela? Beleza. Ó, esse aí é o personagem do Watson. Então, ele vai, para quem não viu, né? Ele vai encontrar um moço. Esse moço trabalha com o Sherlock. E aí ele sabe que o Sherlock está procurando alguém para morar junto com ele, para dividir o apartamento com ele. E aí ele vai achar que o Watson é a pessoa ideal para dividir o apartamento com o Sherlock, né? E aí ele vai fazer a apresentação dos dois. E aí eu quero que vocês observem como que o Sherlock pegou, né? Quem era o Watson, assim, como que ele de cara ele vai olhando para o Watson e descobrindo várias coisas a respeito dele. Lavínia. Oi, tá tudo preto? Tá tudo. É porque a Netflix tem um sistema que ela não permite você transmitir tela Gente, de qualquer que coisa. dozinha. Sério? Uhum. Então o plantão a revisão vai ganhar do Sherlock desse jeito. Não sabia que acontecia isso, gente. Eu vou dar um jeito, vou ver como é que eu faço, então. O João Pedro vai ganhar. Mas não adianta, o interessante é a gente ver o personagem junto com a legenda. Então foi mal, não deu certo a minha tática, então. Então vamos para o plano B. Deixa eu abrir aqui a revisão do Sherlock, é ótimo. Pois é, Matheus, eu vou gravar então. Aí sexta-feira eu faço isso, tá? Eu vou filmar a tela do meu celular. Não dá para gravar a tela, não, porque a Netflix não vai permitir do mesmo jeito. Eu vou filmar do meu celular, entendeu? Eu vou pôr na tela do computador e filmar do meu celular, e aí vai dar certo, tá? Bom, deixa eu criar um novo aqui, porque esse aqui já está gigante. Ai, gente, que triste essas tecnologias. Toda feliz aqui, já tinha até anotado os tempinhos. Inclusive, depois, aqui, ó, porque eu anotei os tempos, quais são os minutos que eu ia passar para vocês, depois eu anoto lá para vocês, tá? Bom,
Ah, pois é, mas eu não sei se eu vou conseguir. É mais fácil eu filmar com o meu celular do que eu ficar pesquisando também, né? Pois é, mas olha só, a Netflix não permite. Agora que eu tô lembrando mesmo, se você inclusive for dar print numa tela da Netflix, o print sai preto, não aparece nada. Bom, vamos então aqui para a revisão, que aí a gente, né, não fica aqui discutindo sobre isso, e eu me organizo para sexta-feira eu conseguir passar para vocês, tá? Até o de ficção científica são filmes que tem no YouTube, os pedaços que eu vou passar, aí não tem problema não, tá bom? Então, vamos lá. Gente, olha só. A ideia da transitividade, eu queria lembrar vocês duas coisas. A gente, primeiro, saber diferenciar verbo de ação e verbo de significado. Quem ainda não está dando conta de fazer isso aqui, é a primeira coisa que tem que saber fazer, tá? Se você ainda não sabe quais são os significados, não, verbos de ligação. Se você ainda não sabe quais são os verbos de ligação, isso aqui vai te prejudicar, tá? Por quê? Os verbos de ligação, eles não possuem transitividade. Então, se eu colocar lá um verbo de ligação para você fazer a análise dele, né? Se eu pedir para localizar o predicativo, por exemplo, você precisa saber que ele não tem transitividade, mas que ele tem predicativo. Então, olha só, os verbos de ligação, o ser, o estar, o ficar, o andar, parecer, permanecer, tornar, virar. Esses aqui são os mais importantes que a gente vai usar, tá? Os de ligação. Os de ação são os demais verbos. Então, se você sabe quais são os de ligação, por eliminação, tudo aquilo que não é de ligação vai ser verbo de ação. Tá? Por eliminação, aquilo que não for verbo de ligação vai ser verbo de ação. E aí, é claro que existem verbos que podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu falo assim, eu ando 2 quilômetros todos os dias, tá? Um exemplo. Eu falo assim, ele anda triste comigo ultimamente. Olha, quando eu falo eu ando 2 quilômetros todos os dias, esse andar aqui, ele é um verbo de ação. É o andar no sentido de caminhar. Quando eu falo ele anda triste comigo ultimamente, esse andar aqui é no sentido de ligação. Eu posso pegar esse verbo aqui e substituir por estar. Ele está triste comigo ultimamente. Então, quando eu pego o verbo e consigo substituir pelo ser e pelo estar, eu estou fazendo uma afirmação de que esse verbo é um verbo de ligação. Acontece que, para ele ser um verbo de ligação, ele precisa trazer aquilo que a gente chama de predicativo do sujeito. O caso aqui, ó, o triste, né? Triste é um predicativo do sujeito. Por quê? Eu estou dizendo que o ele, que é o sujeito dessa frase, eu estou dando uma característica para ele, que é o triste, né? A tristeza é o estado como ele está comigo ultimamente. O comigo, a gente não aprendeu ainda o que é, tá? Essa função sintática a gente não viu ainda. E, ultimamente, é o adjunto adverbial de modo. Para amanhã, quais são as funções sintáticas que vocês precisam saber? O que a gente já viu até agora? A gente já viu sujeito, predicado, a gente já viu os adjuntos, aí a gente já viu 2. Adnominais e adverbiais, a gente já viu esses 2. Já vimos predicativo do sujeito, aí a gente já viu verbos de ligação e de ação, e a gente já viu os complementos verbais, né? Complementos verbais que são quem? Os objetos. Aí a gente viu os objetos diretos e indiretos.
Então, isso daqui, e o que a gente... Sujeito, obviamente, que eu não vou pedir para classificar tipos de sujeito, tá? Isso aí já foi lá na outra diagnóstica. Os predicados é importante saber, tá? Predicado verbal, nominal e verbo nominal. A gente saber esses três aqui é importante, inclusive para ajudar na transitividade verbal. Então, esses tópicos aqui, ó, são importantes para amanhã. Lembrando que o sujeito predicado, é importante você saber diferenciar o que é sujeito do que é predicado, né? Você saber o que é o adjunto, adnominal e adverbial, para não confundir com predicativo, não confundir com objeto. Vou dar um exemplo de cada um para vocês. O predicativo do sujeito ajuda a não confundir com adjunto adnominal, né? E os verbos de ligação, porque se você sabe que um verbo é de ligação, de cara você já elimina, você já sabe que aquela frase não tem transitividade, por exemplo, tá? Então, olha só, quando eu falo, vou dar um exemplo agora de cada um para vocês, que aí a gente faz essa revisão. Se eu falo assim com vocês, ó, deixa eu passar essa listinha aqui para o cantinho. E a gente vai fazendo um de cada para vocês lembrarem. Se eu falo, por exemplo, no primeiro, Pedro, voltei. Pode falar. Pedro? Ah, posso estar copiando, né, Pedro? Então, peraí, depois eu posto esse aqui para vocês. Assim que acabar o plantão, eu posto esse PowerPoint para vocês, tá? Ah, tá, beleza. Mas aí não precisa fazer isso, não. Na hora que acabar o plantão, eu já disponibilizo esse PowerPoint para vocês. Vamos lembrar, então, a ideia de predicados, para a gente lembrar o que é o predicativo e os tipos de verbo, tá? Eu costumo sempre dar os mesmos exemplos, que é uma forma de vocês guardarem na hora que vocês forem estudar, ou na hora que vocês forem fazer diagnóstico, a prova, exercício, enfim, vocês vão me lembrar de mim falando, vocês vão lembrar de mim dando exemplo. Por isso que eu repito os exemplos, tá? Então, se eu falar assim, os atletas ganharam a competição. Os atletas estavam eufóricos. Bem, então, nessas duas frases aqui, olha o que eu tenho. Eu tenho uma com verbo de ação e uma com verbo de ligação. Ganharam não está na listinha dos verbos de ligação. Não é nenhum desses aqui. Por eliminação, eu já sei que isso aqui é um verbo de ação. O que diferencia o verbo de ação do verbo de ligação? O verbo de ação, a gente pode chamar ele também verbo de ação ou significado. O verbo de ligação, a gente chama de ligação ou estado. É o estado que o sujeito está. O que eu chamo de ação ou significado? Porque, olha só, quando eu sumo com esse verbo daqui, os atletas, a competição. Eu não sei, pode ser os atletas ganharam, os atletas perderam, os atletas empataram, os atletas faltaram na competição. Ou seja, esse verbo, ele traz significado para a frase. Ele é importante aqui dentro da frase. Então, esse verbo aqui é um verbo de significado, que é a mesma coisa que verbo de ação. A gente tem os atletas, vai ser o sujeito da nossa frase, eu vou marcar aqui de cinza o sujeito, e ganharam a competição, vai ser o predicado da nossa frase. O que é o predicado? O predicado é tudo aquilo que não é o sujeito. Tudo aquilo que eu falo sobre o sujeito na frase. Então, olha só, ganharam a competição é o que eu estou falando sobre os atletas. Então, ganharam a competição é o predicado e os atletas é o sujeito, tá? Então, esse verbo é o chamado verbo de ação. Nesse predicado aqui, a palavra mais importante é o verbo ganhar. Então, nessa frase aqui, o ganhar, ele é o núcleo
do predicado. Se eu tenho o núcleo do predicado sendo um verbo de ação, significa que esse predicado aqui é um predicado verbal. Por que ele é um predicado verbal? Porque o que ele tem de mais importante dentro do predicado é o verbo. Por isso, ele é um predicado verbal, tá? Então, é um verbo de ação. E se eu tenho verbo de ação, eu tenho como mais importante dentro do predicado o próprio verbo. Agora, olha o que acontece na frase de baixo. Os atletas estavam eufóricos. Estavam, estar, é um verbo de ligação. Eufóricos é o estado que os atletas estavam. Olha só, estar está aqui na listinha, ó, é o verbo estar. E eufóricos é o estado, por isso que eu chamo de verbo de estado. É como que eles estavam, né? E por que esse verbo é chamado de ligação? Porque diferente do de cima, o de cima, se eu sumir com ele da frase, vocês viram que ele some com o sentido da frase. Aqui não. Se eu sumir com o verbo aqui, ó, atletas eufóricos, continuo tendo um certo sentido. Eu sei que eufóricos está se referindo aos atletas. Ou seja, o eufóricos está aqui ligado ao sujeito, que é os atletas, e ele está ligado ao sujeito, os atletas, porque ele é um predicativo do sujeito. Ele está ligado pelo verbo de ligação. O verbo de ligação fez a ponte, ele ligou a qualidade, o estado, ao sujeito, que é o atletas. O predicado aqui é estavam eufóricos. Esse é o nosso predicado nessa frase. Os atletas é o sujeito, estavam eufóricos é o predicado. Então, olha só, se eu posso sumir com esse verbo daqui, que ele não faz tanta importância para mim, significa que nesse tipo de frase, o mais importante é o eufóricos. Então, eufóricos é o predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É a palavra que dá qualidade ao sujeito, separada pelo verbo, né? Então, o predicativo do sujeito, ele vai ser o núcleo do predicado. E aí, já que eu tenho o predicativo como núcleo do predicado, esse predicado aqui, a gente vai chamar de predicado nominal, tá? Então, o predicado nominal, nome, significa aquele que tem um nome, né? O adjetivo aqui como característica. Agora, o que acontece? Olha só, se na primeira o mais importante era o ganhar, na primeira o mais importante, oh meu Deus, está travando. Ganhar, peraí, eufóricos, deixa eu marcar isso aqui. O eufóricos é a palavra mais importante da frase de baixo. O ganhar, o verbo de ação, deixa eu fazer assim, o verbo de ação é o mais importante da frase de cima. Então, agora, eu vou juntar as duas coisas. Olha só, os atletas ganharam a competição eufóricos. Eufóricos. O que aconteceu agora? Os atletas continuam sendo o sujeito da minha frase, porque se eu perguntar quem que ganhou a competição, os atletas. O ganharam é o meu verbo. E nessa frase, além do verbo de ação, que é o mais importante, eu também tenho o eufóricos aqui. Então, eu peguei aquilo que é o mais importante da primeira frase com aquilo que é o mais importante da segunda frase. Então, agora, o meu predicado, que é isso aqui, ó, ganharam a competição eufóricos. Deixa eu separar aqui. Esse predicado agora, ele é chamado de predicado verbo nominal. Porque agora, esse predicado, ele traz dentro dele o verbo, que é ganhar, e ele traz o eufóricos, que é
o predicativo. Então, eu peguei o mais importante daqui de cima, deixa eu mudar as cores aqui para ajudar vocês, e eu peguei o mais importante aqui de baixo, que é o eufóricos. Então, eu juntei as duas coisas. Eu juntei o mais importante, eu peguei o verbo de ação da primeira frase, peguei o predicativo da segunda frase, coloquei os dois na mesma frase. E agora eu tenho o predicado verbo nominal. Aí, gente, o que é importante vocês lembrarem? Que esse eufóricos aqui, ele está separado de atletas por um verbo. Então, se eu tenho uma característica sendo dada ao sujeito, mas ela está separada por verbo, se ela tem verbo no meio do caminho, significa que, se ela tem verbo no meio do caminho, ele não é um adjunto. Então, se eu tivesse essa frase aqui, ó, os atletas eufóricos ganharam a competição. Agora, nessa frase, eu já teria uma diferença. Porque, olha só, o verbo aqui é ganhar. Se eu perguntar para esse verbo, quem que ganhou a competição? Os atletas eufóricos. Então, isso tudo agora vai ser o meu sujeito. Aí, o eufóricos agora deixou de ser predicativo. Por que ele deixou de ser predicativo? Porque ele não está mais separado do núcleo do sujeito por verbo. Agora, ele ficou dentro do sujeito. Olha ele aqui, ó. O sujeito está aqui, ó. Os atletas eufóricos. Isso é o sujeito agora, né? O eufóricos agora, ele se tornou um adjunto adnominal. Ou seja, eu estou especificando. Foi qualquer atleta que ganhou a competição? Não. Tinha os atletas que estavam, sei lá, tristes, porque eles já estavam vendo que eles iam perder, e tinha os que estavam eufóricos. Aí eu pergunto, qual que ganhou a competição? Os atletas eufóricos. Então, aqui, esse eufóricos, ele está junto com atletas dentro do sujeito. Por isso que ele é um adjunto, porque ele está junto com o núcleo, que é atletas, tá bom? Então, nesse tipo de frase, eu tenho um sujeito e aqui eu tenho um verbo de ação. O predicado dessa aqui vai ser predicado ver. Tá? Bom, aí a gente aprendeu uma outra coisa. A gente aprendeu que se eu colocar esse predicativo entre vírgulas, aliás, esse predicativo não, essa palavra entre vírgulas, ele vira um predicativo. Então, se eu falo, os atletas, vírgula, eufóricos, vírgula, ganharam a competição. Aqui, ó, o eufóricos, ele está entre vírgulas. Então, agora, ele virou um predicativo. Então, para ser um predicativo, ele precisa estar separado do sujeito. Ou por vírgula, ou por verbo, tá? O predicativo do sujeito precisa estar separado do sujeito, ou por vírgula, ou por verbo. Então, nessa frase, os atletas vai ser o sujeito da frase, não era para ficar vermelho, o eufóricos vai ser predicativo, porque está entre vírgulas, e o ganharam vai continuar sendo um verbo de ação. Aí agora, vamos pensar em relação à transitividade, tá? Então, olha só, quando eu falo os atletas ganharam a competição. Olha só, nessa frase aqui, o verbo ganharam, eu estou dizendo, né? Se eu só falasse assim, os atletas ganharam, o verbo teria um sentido incompleto. Nesse caso aqui, eu dei ao verbo um complemento. Eu fiz uma pergunta aqui, eles ganharam o quê? A competição. Então, a competição está respondendo a uma pergunta que foi feita ao verbo. Então, a competição aqui vai ser objeto direto. O objeto direto está
diretamente ligado ao verbo. Ele não tem preposição entre o verbo e esse complemento. Isso aqui, esse azinho aqui, é um artigo, não é uma preposição, tá? Agora, se eu falo, por exemplo, assim, ó, os atletas jogaram contra o time adversário. Olha, nessa frase aqui, o meu verbo, olha só, é jogar, tá? O verbo é jogar. Aqui o verbo era ganhar. Aí, no jogar, nessa frase aqui, tem uma preposição, que é o contra. Para eu chegar nisso daqui, para eu chegar nesse complemento aqui, eu fiz uma pergunta para o verbo. Eles jogaram contra quem? Aí a pergunta me deu essa resposta. Contra o time adversário. O contra, ele é uma preposição. Aí é outra coisa que vocês precisam saber. Quais são as preposições? As preposições são o de, o para, o ao, o a, principalmente quando ele está com crase, né? O ao, o de, o para, o com, o contra. Então, as perguntas que a gente faz, que tem preposição na pergunta, essa pergunta vai vir na resposta também. Então, olha só, se eu tenho uma preposição aqui, ó, a pergunta que eu faço, ela vai ter preposição também. O que significa isso? Que esse complemento do verbo, ele está ligado ao verbo indiretamente, ele tem uma preposição entre. Então, ele está ligado indiretamente. Como ele está ligado indiretamente, eu chamo ele de objeto indireto, não direto. Não direto, ele não está ligado diretamente, não direto. E eu poderia também falar uma outra coisa. Eu poderia ter um diálogo e eu falar assim com alguém, e aí, como é que foi o jogo ontem? E alguém me responder assim, ó, os atletas ganharam. Então, eu posso pôr assim, ó, nossos atletas ganharam. Nessa frase aqui, o verbo ganhar, ele não trouxe nenhum complemento. Então, nessa frase aqui, eu não tenho complemento para o verbo. E aí, nessa frase aqui, a gente, então, se a gente for classificar o verbo, a gente vai ter um verbo intransitivo. Ele não recebeu complemento. Nessa frase aqui, ó, a gente vai classificar o verbo como verbo transitivo direto. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque ele está diretamente ligado ao seu objeto. Aqui eu já tenho um verbo transitivo indireto. Por que aqui eu tenho um verbo transitivo indireto? Porque ele está indiretamente ligado ao verbo. Existe uma preposição, né, ligado fazendo a ligação entre ele e o verbo. E aí, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam que o adjunto adverbial de modo ou de tempo, né, ele é um adjunto adverbial e não um objeto. Então, por exemplo, se eu falo assim com vocês, ó, nossos atletas ganharam rapidamente, sei lá, finge que o jogo foi rápido. Nossos atletas ganharam rapidamente. Olha aqui, ó, rapidamente é o modo como eles ganharam. Então, a pergunta que eu faria aqui é o como. Quando eu perguntar como, eu tenho como resposta adjunto adverbial de modo, tá? Então, rapidamente é um adjunto adverbial de modo. E aí é onde vocês precisam ter cuidado, né?
para poder separar o adjunto adverbial de modo do predicativo. Então, lembra também que tem essa regrinha, né? Se eu falo, por exemplo, assim, ó, ela ganhou feliz. Eu falo assim, ó, ela ganhou com felicidade. Na primeira frase, feliz é predicativo, tá? Aqui é predicativo. Com felicidade já é adjunto adverbial de modo. Como que eu sei? Ele ganhou feliz, eles ganharam felizes. Então, ó, o felizes variou. Quando a palavra varia, ela é predicativo. Agora, ela ganhou com felicidade, ele ganhou com felicidade e eles ganharam com felicidade. Então, olha só, não tem aqui, ó, com a felicidade não variou. Então, na segunda frase, o com felicidade, vou aqui na frente, ó, é um adjunto adverbial de modo. E na frase de cima, eu tenho o feliz sendo um predicativo, tá? E aí, o que a gente vai lembrar? Para eu classificar a transitividade do verbo, ele precisa ser um verbo de ação. Verbo de ligação não é classificado quanto à transitividade. E as três formas de classificar o verbo são essas aqui: intransitivo, transitivo direto e transitivo indireto. O que vai mostrar a diferença entre os três é que no intransitivo não tem complemento, no transitivo direto eu tenho complemento sem preposição, e no transitivo indireto eu tenho complemento com preposição, tá? Então, basicamente, são essas informações que vocês precisam saber para fazer a diagnóstica de amanhã. E aí, eu queria saber, a gente já deu aí o tempo do plantão, eu vou encerrar. Então, Matheus, eu falei no início que eu não vou fazer postagem de exercício hoje. Na verdade, a postagem essa semana vai ser a orientação de leitura dos livros para vocês, tá? Que eu ia fazer baseado nos trechos que eu ia passar do Sherlock. Então, eu vou postar para vocês uma orientação de leitura, não é exercício, tá? Posso, Mafê? Eu vou colocar, tá? Já assim que acabar aqui o plantão, eu já disponibilizo essa lá para vocês. Então, o que vai acontecer? Matheus e todo mundo. Hoje eu não vou colocar a postagem de exercício, porque a diagnóstica é amanhã, senão vocês podem se confundir e ficar nervosos porque vocês não estão sabendo fazer, tá? Mas a ideia é, eu vou postar para vocês hoje uma orientação de leitura dos livros do Sherlock e do Frankenstein. O que é para vocês observarem? Hoje eu vou postar no Sherlock, vou colocar os tempos para vocês assistirem, e na sexta-feira eu vou fazer a mesma coisa, só que com a ficção científica, tá bom? Então, hoje não tem exercício, hoje é só orientação de leitura. Deu para entender, gente? Então, beleza. Gente, então combinado, tá? Eu vou postar essa revisão agora, lá no campus, e eu vou continuar disponível aqui, tá? Até 11h50. Então, quem tiver dúvida, pode me mandar no chat, e aí eu vou respondendo por ordem de chegada de vocês, tá bom?